Bom dia. Uma alegria imensa nos encontrarmos na casa espírita, na casa de Meimei, que acolhe a todos nós encarnados e desencarnados que tenham vindo a essa casa abençoada para refletirmos juntos nessa manhã sobre o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. E a gente logo lembra o que houve aí por fora, principalmente daqueles que professam outra crença, outro credo, e que muitas vezes até nos atacam dizendo é fora da igreja que não há salvação. E vem a doutrina espírita nos dizer que é fora da caridade. Outros dizem fora da verdade não há salvação. Isso se fundamenta em dogmas particulares, exclusivistas e absolutos, e nos traz um problema. Em vez de unir, separa, porque aqueles que acham que professam a crença A ou B estarão salvos. Então, não mais fora da igreja, que privilegia uma fé, somente quem vai naquele determinado templo, naquela determinada igreja. E isso gera disputas entre os seres humanos, disputas de poder, ainda nos nossos dias. Despreza a lei de igualdade perante o túmulo, porque privilegia uma fé religiosa em especial, que seria a detentora agora da salvação. Esse dogma é contrário aos ensinos de Jesus? É uma pergunta. Sim, é essencialmente contrário à moral evangélica do Cristo. Essa ideia de salvação, ela nasce do conceito religioso, de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Então nós somos criados ouvindo, eu que venho de outra corrente religiosa, de céu e inferno. E onde seria o céu? Seria um lugar teológico, onde as almas então que foram salvas, que serão salvas, vão. E aqueles que foram bons na terra, E o inferno, a gente sabe, é o contrário. Não fizeram por merecer esse prêmio de ir para um lugar bom. Foram, então, infelizes na sua existência. Religião e salvação. Afinal de contas, o que é salvação? Quando a doutrina espírita vem nos colocar no Evangelho, fora da caridade não há salvação. A gente reflete muito sobre a caridade, pouco sobre o que seria salvação para nós espíritas. Então, começando pela ideia de que a religião não é o fim, não é eu frequentando o templo A ou B que eu serei salvo, é o meio. Então, a ideia de salvação nasce do conceito religioso de que essas pessoas que foram boas poderiam se salvar. E, na realidade, a religião não salva. Ela serve para fazer o que estamos fazendo hoje, esclarecer. Então a doutrina espírita, ela preceitua que não tem um lugar teológico. Afinal de contas, se a gente parar para refletir aqui, onde é o céu? Em cima, embaixo, do lado? Onde é o inferno? Lá embaixo? A gente chama de céu aí essa abóbada, muitas vezes estrelada, azul, que nos traz o sol, ou um dia como hoje. Mas não seria um lugar físico, e sim um estado emocional, que muito bem o Papa João Paulo II colocou, que é o estado de alma ser ao inferno. Então, de uma evolução, como para nós espíritas, espiritual, transitório. Então eu não vou ficar condenado pelos meus erros eternamente ao inferno, e sim vou progredindo. Então, conforme eu vou evoluindo, eu vou habitando outros locais. A prática de uma religião não vai assegurar a salvação, mas sim a prática das virtudes. E isso depende agora do nosso esforço individual.
Nessa continuidade nossa evolutiva, pela imortalidade da alma, nós sabemos que um dia nós alcançaremos isso que a gente acredita que é céu, né? A plenitude. Então nós entendemos a salvação, que o Espiritismo fala, não é um episódio único, definitivo, que vai nos esperar após a morte. É uma condição moral que se estabelece desde a existência e que vai prosseguir além dessa existência. Então, apenas a ação permanente da caridade nos conduz à salvação. Então, não é mais um lugar, desmistifiquemos isso, é um estado de alma, em que situações emocionais, como colocou o Papa, né? O nosso inferno pode ser aqui mesmo. As aflições que nós deixamos nos tomar muitas vezes, enquanto não alçamos o voo os mais altos nessa escalada da virtude. E muitos ainda dizem, fora da verdade não há salvação. Isso equivale quase fora a igreja, porque aí é exclusivista, é na minha doutrina, é no meu corpo de doutrina que há a salvação. Então, se alguém que vive amargurado no seu mundo, que não percebe nada em ninguém além daquilo, ele cria para si o seu próprio inferno, o seu ambiente interior, seu inferno interior. Essa mesma pessoa, ela tem potenciais, e quando ela descobre esses potenciais adormecidos lá no seu mundo íntimo, e quando ela sai para a prática da caridade, ou seja, a ação em relação ao seu semelhante, a partir dessa pequena iniciativa, ela entra num novo estado de ânimo. Quantas pessoas relatam, até mesmo nos atendimentos fraternos, né, quando vem buscar a fluidoterapia, o atendimento na casa ou lá fora mesmo, independente, não precisa ser a caridade, como ele falou aqui, vários grupos que tem. Mas quando a pessoa se engaja em algum movimento e ela diz, eu estava numa depressão, fiz todos os tratamentos médicos, mas o que me ajudou mesmo é quando eu abracei uma tarefa, porque muda o campo emocional, sai do próprio inferno do isolamento para o céu da cooperação e passa a salvar-se a si mesmo. Fora da verdade não há salvação, também é complicado, porque todos pretendem ter a verdade. E aí, muitas vezes, entram na fé cega e começam a ficar fanáticos e vai perpetuando o antagonismo. Então, a partir dessa iniciativa da caridade em relação ao semelhante, nós entramos nesse novo estado de ânimo e passamos a nos salvar a nós mesmos. É isso que a doutrina espírita quer dizer. Fora da caridade não há salvação. Então, se nós entrarmos por esse lado de que fora da verdade não há salvação, a verdade é absoluta, ela é patrimônio dos espíritos superiores. Nós ainda não temos essa verdade. É tanto que Jesus, quando estava lá falando com o doutor da lei Nicodemos, falou, mas quando da reencarnação, mas tu não entendes as coisas da terra, como que eu vou falar as do céu? Então, para tudo há um tempo. A salvação entendida agora aqui, ela é uma ação pessoal, ela não é um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva a si mesmo. Não se dá numa esfera de tribunal, mas no único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, e os espíritos foram questionados por Kardec, afinal de contas, onde está escrita, né, a lei de Deus? E os espíritos responderam, na consciência. Então, libertação e preservação do espírito contra os males maiores, no próprio caminho, a fim então de que nós confiemos a construção da nossa felicidade nos domínios do bem, elevando-nos a passos mais altos da evolução, como nos orienta o livro Espírito da Verdade. André Luiz, lá no Mundo Maior, vai falar sobre a salvação. É contínuo trabalho de renovação
e de aprimoramento. No Consolador, Emmanuel vem nos orientar a iluminação de si mesmo, ou seja, da alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Lei e salvação. Lei divina é o supremo bem, manifesta-se na criação em todo o universo. Transgredi-la significa estagnação, sofrimento. Alinhar-se com ela significa felicidade. E aí a gente começa a entender o que é salvação e o que é perdição. Por isso que nos foi orientado: amai-vos e instruí-vos. Fora da caridade não há salvação. Salvar, então, significa o que para o espírita? Livrar-se da ruína, preservar-se do perigo. Por isso que Allan Kardec colocou no luminoso portal da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Caridade não apenas no templo religioso que nós frequentamos, que pode ser qualquer um, inclusive a casa espírita, não como virtude teológica. Caridade como diretriz não somente religiosa, implícita agora no condicionamento de uma fé, não, na vivência diária, em todos os locais. Então, para nós, a verdade, ela é relativa. Por quê? A humanidade pode aspirar no seu grau evolutivo. Para alguns a verdade está na Torá, para outros na Bíblia, para outros no Pentateuco, que também utilizamos aí o Novo Testamento. Então é proporcional ao adiantamento de cada um. Salvamo-nos através da caridade. A moral evangélica de Jesus resume-se toda na caridade e na humildade, essas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Olha as palavras do apóstolo Paulo lá em 1860. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando a máxima: fora da caridade não há salvação, como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. O que é o Espiritismo se não é o Cristo de volta? O cristianismo resgatado lá no seu primitivismo. Fora da caridade não há salvação. O apóstolo Paulo, naquele seu cântico aos Coríntios, vai imortalizar a caridade como a mais estimada de todas as virtudes, percebendo desde a sua época o valor máximo das qualidades do coração, expressos na ação da bondade para o próximo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como um metal que soa, um sino que tine, e ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Essas três virtudes, a fé, a caridade e a esperança, permanecem entre elas, mas a mais excelente é a caridade. Então, fora da caridade não há salvação, nos leva aí à evolução. E é Jesus quem mostra que a ação no bem é a fórmula que vai habilitar o homem aquilo que ele tanto procura na terra, que é a felicidade, a salvação. Então, tem base em um princípio universal. Olha que interessante. Ninguém pode dizer que é tão pobre que não pode praticá-la. Todos podem praticá-la. Olha a doação. Pode ser aí de um agasalho, de um mantimento. Abre a todos o acesso à felicidade. Evita que pratiquemos o mal, faça com que pratiquemos o bem. Estamos saindo, nos mobilizando para uma boa ação. Então, de acordo com o Evangelho de Jesus, o Espiritismo admite a salvação para todos
Agora, não é só quem frequenta a casa espírita. Independe agora de crença, contando que a lei de Deus seja praticada. Por isso que nós temos essa máxima: fora da caridade não há salvação, como nós já falamos, que o Espírito do apóstolo Paulo veio nos dizer que não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando essa máxima, essa regra. Então, caridade. Entendemos agora o que é salvação, mas o que podemos entender por caridade? E como entendia Jesus a caridade? Foi perguntado, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Caridade e benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com quem? Não só para os mais próximos, para os da família, para com todos. Boa vontade, disposição bondosa de promover ao outro felicidade, prazer, como nós vamos ver depois na prática das boas ações, indulgência para com as imperfeições, tolerância, disposição para desculpar. Aí vem o passo seguinte, né? Perdão das ofensas. Mas caridade, como posso fazê-la? O que é, afinal? Ela é sim material, onde a gente oferta aí, até essa foto do nosso projeto para os moradores de rua que você lembrou na prece, né? Quando a gente oferta o alimento, a água, o agasalho, o cobertor, mas ela não é só material, porque muitas pessoas, e é interessante que às vezes até eles, quando a gente encontra, falam: não, eu já peguei uma, outra pessoa passou, eles não pegam outra, deixa para o outro, né? Enquanto a gente gosta de acumular coisas. E é interessante isso, porque a gente acaba aprendendo que às vezes as comunidades mais pobres, eles dividem ali, quando ganham uma cesta básica, com o vizinho do lado. E a gente tem o intuito sempre de acumular. Então seria assim, mas muitas pessoas dizem que não tem condições de doar. Então, como que eu posso ser caridoso? Será que a gente já parou para pensar sobre os outros tipos de caridade? Como a caridade mental, uma prece, vibração, ondas a favor das pessoas. Então o grupo de vibração às terças não parou na pandemia. Olha que caridade, como as pessoas estavam necessitadas, mas havia um grupo em oração, vibrando para a cura, para o restabelecimento, para a superação dessa fase. Quando a gente inicia um trabalho espírita, sempre é feita uma prece. No encerramento das reuniões mediúnicas, olha só o fecho aqui, essa foto, ela significa isso. Todos juntos. Caridade, quando a gente vibra por encarnado, por um desencarnado, quando vibramos em grupo ou sozinhos na intimidade do nosso ser, e pensamos no homem, depois de Jesus, para mim, um exemplo maior de caridade que teve sobre a terra, né? Lembramos de Francisco de Assis, mas para nós espíritas, Francisco Cândido Xavier. Quantas preces em favor dos irmãos encarnados e desencarnados, quantas vibrações, mas ela também pode ser verbal. Caridade, quando a gente de repente ia falar algo que magoa aquela pessoa e a gente silencia. Ou quando a gente tem que falar porque é amigo e precisa falar a verdade, mas fala com carinho, com suavidade. Quanta caridade no atendimento fraterno, por exemplo, que leva consolo, ou numa palestra, ou então num ponto de ônibus, quando a gente vê alguém desesperado que de repente a gente nem conhece, mas quando se vê, está conversando com aquela pessoa, com entendimento, com amor. Tudo sempre feito com amor. Logicamente que a caridade começa em casa. E lembremos essa época, né, principalmente os casais agora, os jovens, muito na internet. E a gente às vezes não percebe que a pessoa está ali buscando essas redes de conexões porque está sozinho. Foi o tema da palestra ontem no nosso grupo, solidão. Quantas pessoas se acham conectadas com não sei quantos mil likes, curtidas,
mas está sozinho. Então, caridade para observar aquele próximo mais próximo. Na caridade vai além. Gestos, atitudes. Muitas vezes num gesto, venha comigo. Soerga-se, levante. Um afago, um carinho. Nós sentimos falta nessa pandemia dos abraços, nessa casa aqui que nos recepciona sempre, com a Lúcia ali nos dando um abraço, né, as pessoas do grupo. Um sorriso, às vezes a pessoa só está querendo aquela expressão e ela já se sente melhor. Um aperto de mão. Caridade nas reuniões mediúnicas, quando os nomes dos encarnados são colocados em prece, por N motivos, mas principalmente dadas as perturbações espirituais. E ali o médium, ele pratica a caridade, aquele instrutor também, e os espíritos amigos que vêm auxiliar, levar aquela criatura para a luz, para outro caminho, para o entendimento, para o perdão. Caridade nas reuniões mediúnicas, na mediunidade. E aí nós vamos de novo lembrar de Chico, na parte mediúnica. Quanta caridade este homem praticou nos livros que ele psicografou, nas mensagens, nos textos, nos artigos e nas cartas consoladoras. A caridade na mediunidade. Ele é um exemplo maior para nós, porque em todas as facetas, vemos ele ali distribuindo os alimentos no meio da multidão. Então aqui oferecendo rosas. É a caridade gestual, é a caridade vibracional, é a caridade material, é a caridade em todas as formas que nós poderíamos dizer aqui. Doação, natureza, estima, felicidade, alegria, trabalho. Caridade, tudo isso, serviço, transcendência, partilha, responsabilidade, e aí vai. Libera-nos do egoísmo, né? Porque a gente é primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Libera-nos do egoísmo. Então a caridade, não temos mais desculpa, ela está sempre ao nosso alcance, lembrando a orientação do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Caridade, benevolência, tolerância, conforto, prece pelos que sofrem, ouvir os aflitos e desesperados, perdão entre todos, parentes, colegas, amigos, abrange o socorro material, virtude fundamental, existem pensamentos, palavras e atos, já vimos, indulgência, é a antítese do egoísmo, aplica-se em todas as relações pessoais e coletivas. Lembrando, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. Imagina Chico Xavier, cada prece que ele fazia em intercessão a alguém, ele contar para o outro, né? Não ia ter tempo de fazer a tarefa dele. Mas olha que interessante, pessoas que fazem o bem pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo, se movem, por quê? Porque a gente ouve as pessoas dizer: mas você vai sair no domingo cedo, ir lá atender a comunidade X e fazer palestra, tocar violino, mas no domingo fica na sua cama. Que recompensa é essa? Já que a orientação é que não esperemos recompensa. É uma recompensa interior. Então ela não precisa ser divulgada, não tem necessidade de aplauso. Simplesmente ela é suficiente para quem pratica. Estudos recentes apontam para evidências de impacto positivo da caridade no cérebro, em exames de neuroimagem cerebral. É um trabalho do Dr. João Ascenso, 13 de setembro de 2010. O autor postula o envolvimento dos voluntários engajados em ação de caridade, movidos aí pelo autêntico sentimento de compaixão, as repercussões recebidas nas imagens em exame de ressonância nuclear magnética, e que mostram nesses indivíduos uma marcação na área pré-frontal, denotando envolvimento dessas estruturas nesse tipo de comportamento. Por isso, estão envolvidos, aqueles que estão envolvidos realmente nessas iniciativas de engajamento moral,
Os circuitos de recompensa são as áreas cerebrais responsáveis pelas variadas expressões de prazer no campo sensorial e emocional. Isso explica agora o prazer extremo que essas pessoas que se doam verdadeiramente sentem, tornando as ações no bem prazerosas. Então não é mais um sacrifício. A gente até quando fala de Chico diz que ele ficava altas horas da madrugada. Imaginemos ele em Paulo Estevam, 8 meses, trabalhando às 7h30, 5h15, tomava um lanchinho, ia para aquela salinha e ficava a madrugada dentro, às vezes até 3 horas da manhã, 8 meses seguidos. E a gente diz sacrifício, até quando a gente vem falar. Mas para ele não era sacrifício, era prazer. Aquelas filas imensas, e enquanto não saía o último da fila, ele não ia embora. Então, quando executado de modo autêntico e espontâneo, então agora a gente consegue entender o prazer legítimo, não esse prazer fugaz, passageiro, que a gente busca muitas vezes no sexo, muitas vezes, sei lá, nas compras impulsivas, no consumo de álcool. Prazer verdadeiro, não apenas poético, porque muitas vezes é bonito, e é bonito falar de caridade, e é bonito falar de amor, mas agora a gente está entendendo organicamente, emocionalmente, porque vão afetar positivamente as nossas estruturas cerebrais. Na grandeza de ser pequeno, nos mostrou o que é ser maior. Então, essas evidências do estudo derrubam esses pressupostos aí de sacrifício, né? A vida das pessoas caridosas, quando a gente olha, lembrando hoje o nosso irmão Manuel, que frequentou por muito tempo essa casa e que retornou à pátria espiritual, mas levou na sua bagagem o quê? Ultimamente estava aqui frequentando esse grupo, frequentava o nosso mediúnico, agora depois da pandemia, e na pandemia, e foi lá, deixou sua base lá naquela comunidade carente, lá onde ele construiu o Fabiano de Cristo junto com outros voluntários. O que ele leva agora na sua bagagem? A caridade, o bem que ele praticou. E agora a gente consegue entender essa felicidade, essa alegria. Logicamente que seria uma outra palestra, né? Parábola do bom samaritano, onde Jesus vai nos falar, ele é interrogado e ele responde com outra pergunta. Ele faz, o doutor da lei que quis ali fazer uma pegadinha, faz ele refletir. E ele começa assim, um homem, vocês conhecem essa parábola, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões. E aí eles o roubaram, deixaram semi-morto. O que passou? O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. Apenas o samaritano o acolheu e levou, mandou que fosse hospedaria e ele pagaria tudo. E Jesus devolve uma outra pergunta: qual que era o próximo mais próximo? Aquele que usou de misericórdia. Vai e faz o mesmo. Então o modo de crer não é condição de salvação. É a única condição, é ter praticado a caridade. Mas por que a gente trouxe essa parábola? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Olha como Cristo era profundo e muito além. Usava história que ainda a gente vai entender mais para frente. Caiu no poder de ladrões. Quer dizer, na tentativa de retirar o espírito da letra, nós entendemos que um homem descia da onde? De Jericó, de Jerusalém, desculpa. O que era Jerusalém? Cidade das coisas espirituais. E esse homem estava indo para onde? Para Jericó, das coisas do mundo, cidade das coisas do mundo. Então a gente começa a analisar em outro contexto. Indica o que naquele homem que caiu na mão de salteadores? A queda do padrão vibratório, a queda para a inferioridade, decorrido da sua vigilância moral. Então, todo o processo de descida para nós hoje, nós podemos manter sintonia com entidades perturbadoras e podemos sim
ser tomados de assalto. Que tipo de assalto? Não só o assalto material. Roubar a nossa paz íntima. Quando saímos de Jerusalém para Jericó, toda vez que nos envolvemos com as coisas do mundo, esquecemos as coisas espirituais, ficamos como este da parábola, quase mortos, deixados à margem da vida. Então essa descida do padrão vibratório aqui colocado como forma de invigilância, mesmo assim, nós podemos encontrar alguém que venha nos auxiliar. Mas para auxiliar essas criaturas que se encontram em planos vibracionais bem inferiores, isso é uma medida de auxílio ao próximo, é caridade também. Mas é preciso ter muito entendimento. Então nos aconselha Emmanuel, desce, elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Por descer, elevando todos que não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A verdade do nosso gradativo aprimoramento de vida, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória. É importante considerar por que Jesus pegou o samaritano de exemplo. Os habitantes da Samaria, nós sabemos, né? Eles eram desprezados, mantidos à distância pelos judeus. E ele que teve compaixão. Então nós vamos entender que descer a serviço do bem é programa de aprendizado, é trabalho. E os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Quando vão lá nas furnas, e nas furnas, naquelas mais difíceis, que são aquelas onde estão os suicidas, muitas vezes quem vai é a Legião de Maria, mas muitas vezes é ela, a mãe do Cristo, que diminui a sua própria luz, para poder entrar nessas cavernas. Sai então das esferas superiores e desce muitas vezes quando nós pedimos a reunião mediúnica, em casa, com um filho doente, perturbado, alguém. Eles saem, esses espíritos, das suas esferas superiores e descem ao Jericó dos nossos corações, ainda presos nesses interesses transitórios do mundo. Nem é sempre possível ajudar na posição em que nos encontramos. É necessário muitas vezes descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, e não é fácil. Semana passada mesmo nós atendemos um jovem numa intensa perturbação, e vai vibração, vai reunião mediúnica, e de repente, mesmo assim, entrou num outro processo novamente, falando, vamos lá até na casa, porque às vezes só colocar um nome no caderno, né, como vocês fazem as visitas, é necessário às vezes ir ao local. Então, o processo evolutivo se dá pela subida, que é caracterizada pela apreensão do conhecimento, mas também pela descida a esses núcleos de necessidade e de dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Não é fácil, muitas vezes está um dia chuvoso, a gente tem que levantar e tem aquele compromisso, ou como nós na pandemia, ninguém levava alimento, a gente ia, e muitas vezes está chovendo, e aí nem sempre você tem como chegar naquele que está na rua, mas você tem que ir, tem que sair da zona de conforto. Então, Alta de Souza nos diz, se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã por onde fores o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revela os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e o desengano, entre flagelos purificadores. Desce, a feição do sol na noite fria, aguardando a caridade por teu guia,
ajudando e servindo cada hora. E ante a luz da divina primavera encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Emmanuel, quando ele vai falar dessa parábola, que nós vimos há pouco rapidamente, ele fala ali outra coisa interessante. Ali, quando ele prestou auxílio, ele não viu, ele estava seminu. Então, na hora que o samaritano presta o auxílio, ele não se preocupa qual era a raça, qual era a cor, qual era a posição social, ou qual era o ponto de vista, a religião daquele que ali estava. Então, ele enxerga nele a humanidade sofredora, carente de auxílio, de criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preceitos de classe ou de religião. Então, ela abrange todas as outras virtudes. É preciso, para ser caridoso, ter humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça. Já vimos que é a negação do egoísmo, mas, para ir finalizando, o que dizem os bons espíritos sobre a caridade? Todos os espíritos iluminados defendem e vêm nos trazer uma mensagem sobre a caridade necessária à evolução do ser humano. Iniciando aí por Ismael, o anjo guardião do nosso querido Brasil. Jesus, quando chamou Ismael para a sua tarefa, deu a ele uma bandeira, mas não tinham essas inscrições. A bandeira, né, Caetano? Nós falamos aqui sobre esse livro, né, maravilhoso. A bandeira, Brasil, coração do mundo, estava em branco, mas Ismael fez questão de grifar e ele escolheu a frase e colocou em letras douradas: Deus, Cristo e caridade. Joana de Ângeles nos diz: caridade é o estímulo vivo da fraternidade que ligará homens e nações numa só família, qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor. Vitor Hugo. Caridade é a luz da estrada, abençoando as sombras e tornando-as claridade. É o bálsamo que consola todas as dores, o manto que tapa toda nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga toda a fome, a água que sacia a sede, a luz que ilumina toda a treva, a força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, a riqueza ao alcance de todos os mendigos. É fazer justiça, é corrigir o defeito, é animar o tímido, é proteger o ousado, é exalçar a verdade, é enobrecer o humilde, é semear a paz, é pugnar pelo bem, é estabelecer a concórdia, é servir o amor, é esquecer agravos, é desculpar as faltas e é, acima de tudo, adorar a Deus. Do livro do País da Luz. Allan Kardec, em Obras Póstumas, caridade, origem de todas as virtudes e base da ordem social. Roque Jacinto, caridade é amor que se materializa. Emmanuel, caridade é dinamismo do amor. Bezerra de Menezes, o maior título que o homem pode ambicionar é de ser cristão em Cristo. Que o sentimento de que pode fazer alarde em sua consciência do amor de Deus ao próximo. O espírito cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar na solução. Contudo, silenciar a discórdia. É por essa razão que ele diz que o conceito de salvar e livrar da ruína, preservar do perigo, foi colocado no luminoso portal da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Casimiro Cunha, a caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor faz raiar, claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. Fabiano de Cristo vai dizer que o cristão é chamado a vários trabalhos, até mesmo dentro de uma casa espírita tem vários setores, pegando para o nosso exemplo. Mas, diz ele, todas essas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor, é imprescindível tenhamos quem atenda à caridade. A caridade que é o próprio Jesus de braços abertos, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos, para que prevaleça a sua divina vontade. Humberto de Campos, e aí continua Joana de Ângeles, enquanto vigoram conceitos religiosos procedentes das mais diversas escolas de fé, os excelsos benfeitores da humanidade, através de Allan Kardec, foram concluentes: fora da caridade não há salvação. Então não é apenas virtude teologal, caridade não somente como diretriz
religiosa, mas como condicionamento de fé, como norma de comportamento. Só a caridade, filha do amor celeste, José Silvério Horta, é invariável. Com ela desceu nosso Senhor Jesus à terra humana e, abraçando fracos e enfermos, vencidos e desprezados, levantou o alicerce do reino de Deus e as forças do bem na terra que ainda estamos construindo. Maria Dolores, caridade recorda a natureza que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando no todo, da cúpula do céu, as entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem na terra e no céu, essa máxima, essa bandeira, né? À sombra dessa bandeira eles viverão em paz no céu, porque os que tiverem praticado acharão graça no Senhor. Essa divisa é o facho celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir a terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa. Na fronte dos eleitos e na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai, reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que se espalha em torno de si. Vicente de Paula, e aí poderíamos ficar aqui o ano inteiro falando, mas então vamos ficar com Madre Teresa de Calcutá para fazer o fechamento. Não se melhorará a situação dos excluídos e nem se transformará o mundo com revoluções, como estamos vendo aí, violência, guerra, nacionalismos, terrorismo e ódio, mas unicamente por meio do amor e da caridade. Pela caridade de todos que me ouviram nesta manhã com muita atenção, agradeço imensamente. O tema é vasto, mas é contagiante, e isso nos instiga a procurar mais, pois essa doutrina ela é farta, ela é riquíssima em material e riquíssima em oportunidades de trabalho. Então busquemos o quanto antes nos engajarmos, mesmo que a gente diga: eu não sinto aquilo, mas está dormente lá. Comece, se inscreva, procure um voluntário, e depois isso vai, com o tempo, desabrochar e com certeza crescer e irradiar. Muito obrigada.